Olá pessoal, hoje nós faremos uma live sobre as estratégias de defesa no Tribunal do Júri. Temos um convidado muito especial que é o defensor público Fábio Jacinto Sorge. Ele é especialista no Tribunal do Júri e vamos então debater as estratégias que devem e que podem ser melhor utilizadas no âmbito do Tribunal do Júri. Então, vamos aguardar aí o Dr. Fábio Sorge entrar para a gente iniciar o nosso debate sobre este tema que é sempre apaixonante, não é? Eu sou um apaixonado pelo Tribunal do Júri e fico aí muito feliz toda vez que nós temos a oportunidade de debater, de conversar sobre este tema previsto, inclusive, na nossa Constituição Federal. Saudações aí para o Fábio, tudo bom? Pessoal está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Aguardando só o Dr. Fábio Sorge, defensor público, ingressar para a gente traçar aí algumas estratégias que podem ser utilizadas pela defesa para melhor podermos exercer aí, não é, o nosso ofício, que é justamente a defesa do réu, né, e a defesa do réu contra a arbitrariedade do Estado. Muitos costumam me perguntar: doutor Marcelo, mas você é advogado criminalista, você defende bandido, é isso? Eu costumo brincar, não é, dizendo que primeiro, meus clientes são todos inocentes, não é? Pelo menos é o que a mãe deles falam para mim. Mas, fora essa brincadeira, na verdade, nós, advogados criminalistas, lutamos contra a arbitrariedade do Estado. Então, essa arbitrariedade, o doutor Fábio entrou, deixa eu fazer aqui o convite para ele. Não está acessando, transmitir lá. Aguardando a entrada. E o Jorge entrou, meu ex-aluno, e já manchou aqui falando do Palmeiras. Doutor Fábio Sorge, enorme satisfação revê-lo, encontrá-lo. Doutor Fábio Sorge, defensor público no estado de São Paulo, uma profissão muito difícil, né, de ser exercida no nosso país e que, embora tenha previsão constitucional, durante muito tempo, aqui no estado de São Paulo, acabou sendo deixada de lado, vamos dizer assim, porque era uma outra instituição que fazia as vezes da defensoria pública. E os recursos já mostram que não há uma paridade de armas com os outros órgãos. Então, doutor Fábio Sorge, seja muito bem-vindo. É uma enorme satisfação reencontrá-lo aqui. Doutor Fábio é meu colega lá na Escola Superior de Direito e nos trombamos de vez em quando aí em sustentações orais no tribunal. Seja muito bem-vindo, uma grande satisfação poder conversar com você, doutor Fábio. Marcelo, meu amigo, muito bom revê-lo. Também fico muito feliz de estar aqui, de estar participando de uma live no seu canal. Para mim é uma grande honra receber um convite seu. Você é uma grande referência para mim em direito penal, em processo penal, professor. Então, para mim é uma enorme satisfação de participar. Eu não sei se você se lembra, eu já te disse isso uma vez, você foi meu professor no cursinho para OAB. Vixe Maria, não precisa comentar isso não, Fábio. Pula essa parte, né? Eu comecei cedo, eu comecei muito cedo, né? Entrei na faculdade com 6 anos de idade, mais ou menos, tá, gente? Muito obrigado. Mas que bacana, é muito gratificante, Fábio, nós encontrarmos os nossos ex-alunos brilhando aí numa carreira
isso realmente não tem. Você é professor hoje, sabe muito bem disso, né? Não tem coisa mais gratificante do que encontrar um aluno trilhando aí os caminhos, não é, do direito, e ainda mais quando é do âmbito do direito penal. Então, isso nos deixa ainda muito mais envaidecido, né? Mas o Dr. Fábio Sorge, ele, como eu estava dizendo, ele é especialista no Tribunal do Júri e é o fundador do canal Beca Surrada. Então, ele se dedica aí de corpo e alma para tratar destes temas, né, envolvendo direito penal, processo penal, direitos humanos, criminologia. Então, é um profundo conhecedor e hoje nós vamos poder conversar bastante sobre um assunto que ele gosta muito, que são as estratégias da defesa no Tribunal do Júri. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto instigante, doutor Fábio. E mais uma vez, dou aí as boas-vindas, agradeço bastante. Aliás, hoje, dia do estagiário. Dia do estagiário, você sabe que lá no escritório nós tivemos alguns estagiários que fizeram estágio na Defensoria Pública. Hoje temos uma advogada lá que trabalha conosco, que foi estagiária da Defensoria Pública, e realmente eles aprendem muito. Então fica aí o convite para quem está estudando direito, não é? Fazer estágio na Defensoria Pública é um aprendizado que não tem tamanho. É muito mesmo, Marcelo. Em especial, não só de direito, como para a vida, né? A gente, às vezes, tem algo que é importante, né? Acaba sensibilizando, né? A gente tem a gente, às vezes, felizmente, né? Eu, você, podemos estudar, podemos fazer faculdade, crescer num lar estruturado. E uma das coisas mais impactantes da Defensoria é que a gente percebe que tem uma grande massa da população que não teve acesso a isso, que nunca conseguiu, que tem dificuldade para estudar, tem dificuldade para fechar a conta no mês, né? A gente, às vezes, vê isso no dia a dia, né? Ali numa defesa de base mesmo, com o pessoal muito simples, a gente aprende muita coisa para a vida, né? Mesmo, eu tenho vários colegas, muitos amigos mesmo na advocacia criminal e vários que seguiram, e aí você acaba entrando hoje, né, os colegas da advocacia criminal, num âmbito da criminalidade financeira. Mas todos recordam que vale a pena passar esse período. Os que atuaram, foram estagiários da Defensoria, sempre levam essa experiência com carinho de ver essa situação. E da escola que né? Acaba sendo uma grande escola, não só de direito, mas de vida também. Sem dúvida, nessa escola da vida, que é essa oportunidade que muitos têm de fazer o estágio, de colocar a mão na massa e ter contato, muitas vezes, pela primeira vez, com o abismo social que nós temos, não é? Muitas vezes a gente fica preso na nossa bolha e se esquece como é a vida de fato aí fora. E até aproveitando o gancho, doutor Fábio, para entrar já um pouquinho até no nosso tema, como foi o caso da menina de 10 anos de idade que apareceu grávida, não é? E havia uma certa discussão jurídica se era possível ou não a realização do aborto. Lembrando que o crime de aborto é de competência também do Tribunal do Júri, não é? Então, gostaria até que você comentasse um pouquinho desse caso, doutor Fábio. Marcelo, eu fiquei assistindo o noticiário ontem, né? A gente está trabalhando nesse regime remoto, audiência virtual, encontro virtual, essa dinâmica nossa, a gente acaba ficando de olho no noticiário. Eu fui acompanhando, eu tinha começado a ver. Ontem eu fui prestando atenção. Marcelo, a imagem daquelas pessoas em porta de delegacia, ofendendo, chamando uma menina que foi violentada de assassina, chamando um médico que vai lá trabalhar de assassino. Uma criança, não é? De 10 anos de idade, de assassina. E assim, algo que está no Código Penal desde 1940, né? Essas hipóteses de autorização de aborto, e é bom que a gente cite isso para quem está nos acompanhando, que é aquela hipótese do perigo para a vida da gestante, no artigo 128, e a hipótese do estupro. São hipóteses que estão legisladas há mais de 80 anos.
E é impossível que se tenha aí algum questionamento sobre esse assunto, né? Algo que é um mínimo de civilidade, de se respeitar. Meu Deus do céu, né? Uma situação de tragédia. E você vai se ofende. Olha, eu fiquei chocado com algo que é legislado, né? Algo que deveria ser um consenso, né? E Marcelo, me chama a atenção, como que alguém acha que realmente uma menina que foi violentada merece ainda ser xingada na porta do hospital? Isso, para mim, vai além um pouco, não entra na minha cabeça. É um caso que me comoveu muito mesmo. Eu fiquei estarrecido também. Temos aqui uma audiência de Eu peso. estava vendo. Temos uma audiência de peso aqui, nossos colegas do Papo de Criminalista. Forte abraço a todos, doutor Mário de Oliveira Filho, não é? É uma enorme satisfação reencontrá-lo aqui virtualmente. Doutor Mário de Oliveira Filho, que é um dos grandes especialistas também em Tribunal do Júri. Chegamos a ter um caso em comum lá na Baixada Santista. Então, uma grande satisfação reencontrá-lo, doutor Mário. Também mandar um grande abraço, Marcelo, para o Mário também, para o Mário e para o Mauro Nassif, né, que são grandes referências aí para todos nós. Vi que entrou meu irmão entrou agora há pouco aqui, e o Saulo também, mas mandar um grande abraço, também dar um abraço, Saulo, colega defensor público, meu irmão Eduardo, que é economista, e mandar um grande abraço pessoal do Papo de Criminalista, que eu que sou fã deles, aprendo muito, mas muito mesmo, com o Mário e com o Mauro. Eles são, e com a professora Patrícia Vanzolino, vamos nos esquecer dela também. Sim, sim, sem dúvida. São aí grandes ícones do nosso direito criminal. É uma enorme satisfação. Marcelão, meu ex-aluno aí, brincando, falando da audiência de peso por causa do seu peso, Marcelão. Mas você, na verdade, está bem de saúde, isso é o que importa. Mas, vamos lá. Essa situação que ocorreu, trágica, horrível, né? Uma menina de 10 anos que parece grávida. Então, nós temos um fato aí, né, que se discutiu, e bastante curioso, porque você tem uma inversão, acaba se discutindo não o estupro, mas o aborto, não é? Então, você vê que há algo de errado na nossa sociedade. Mas, enfim, como o nosso tema afeta ao Tribunal do Júri, eu vou deixar um pouquinho essa questão do estupro, que foi o que originou de lado, não é? Para a gente falar dessa questão do aborto. O aborto, hoje, ele é permitido legalmente em duas situações, né? Risco de morte para a mãe e quando a gravidez resulta de estupro. E aí nós temos o Código Penal prevendo que, se a vítima é menor de 14 anos, você tem uma presunção de estupro. E os tribunais hoje vêm entendendo, inclusive, que essa presunção é uma presunção absoluta. Ora, se há uma presunção absoluta, não importa se houve consentimento, se não houve consentimento, se ela era prostituta, se não era prostituta, engravidou, é permitida a realização do aborto, né? E aí, vamos imaginar, doutor Fábio, que houvesse uma preocupação da vítima em conseguir uma autorização judicial para a realização do aborto. Que já adianto aos nossos colegas aqui, não há essa necessidade, mas num excesso de zelo, se a vítima quer essa autorização judicial, ela vai pedir justamente para o juiz da vara do júri, não é isso? Exatamente, Marcelo, foi ótimo você tocar nesse assunto, até para o pessoal que está nos acompanhando. Esses casos já estão legislados, então eles, em tese, não precisam de autorização. Mas o caso do anencéfalo, ou do caso que a medicina evoluiu muito, né, nesse período de vigência do código, então você consegue diagnosticar problemas de saúde, problemas que esse feto pode vir a ter, que vão dificultar a vida extrauterina após o nascimento. Então é muito comum, eu já até fiz isso na minha atuação aqui na Vara do Júri de Jundiaí, em que você tem a menção, o gestante traz documentação médica comprovando isso, e a gente faz um pedido de alvará. Os colegas podem se deparar com essa questão. Aliás, vale a referência, o Dr. Torres, que é o juiz do Júri aí de Campinas, foi um dos primeiros a conceder alvará para esse tipo de situação, né?
Então você concede um alvará. O defensor ou o advogado instrui com esse pedido e pede e é expedido um alvará. Eu já fiz esse pedido algumas vezes. Então a gente junta isso, orienta as mães e a compreensão jurídica sobre isso é que há a figura da inexigibilidade de conduta adversa, que não é possível exigir que uma mãe passe por todo o processo de gestação quando de antemão já se sabe que aquela gravidez, infelizmente, vai estar fadada ao fracasso, fadada ao insucesso. Então, é uma situação que a gente pode se deparar. A gente, muitas vezes, isso pode ser que alguém procure no escritório, que os colegas estão nos acompanhando, falando, olha, eu tive essa situação, e aí se faz esse pedido, com essa, instruindo. Esses são os casos muito comuns, Casos muito, tem alguma frequência conforme a medicina vai andando, A gente cada vez vai tendo exames mais precisos, sobre as crianças, sobre a gravidez. Sim, exatamente. E aí a fundamentação, inclusive, do anencéfalo, basicamente no princípio da dignidade da pessoa humana, e pedido ao juiz da vara do júri. Como você bem citou, o doutor Torres, aqui em Campinas, foi meu colega, professor lá na PUC, e ele mostrava, então, para nós, professores, que obviamente tínhamos uma curiosidade muito grande, as sentenças que ele proferia, neste caso, os alvarás que ele concedia, e realmente de uma profundidade, de um conhecimento jurídico fantástico, muito esclarecedor e uma posição bem firme, bem sólida, consolidada aí em tratados internacionais, então muito bem embasada as suas decisões. Mas vamos voltar lá, doutor Fábio, para as estratégias da defesa no âmbito do Tribunal do Júri. Então, já comentamos uma delas, que é o próprio pedido de alvará para a realização do aborto. Quando há necessidade, se faz esse pedido lá para o juiz da vara do júri. Agora, nós temos aprendemos na faculdade que quem tem que provar alguma coisa no processo criminal é a acusação, que a defesa tem o indúbio pro réu, tem a presunção de inocência. Então, muitos alunos acabam imaginando que o advogado criminalista ou o defensor público, na atuação prática do júri, não tem muito o que provar, não precisa provar muita coisa, porque quem tem que provar é a acusação. E aí eu gostaria de saber se na prática é assim que funciona. Pois é, Marcelo, essa pergunta é muito boa e ela engloba diversos aspectos para a gente tratar eventualmente de algum tipo de estratégia. Em primeiro lugar, é preciso, acho que a gente trazer para os nossos ouvintes, alunos, estudantes, que há uma indevida utilização de um conceito de processo civil em processo penal, que é a distribuição de ônus da prova, que funciona bem, no processo civil, Vamos lembrar lá que o autor prova os fatos constitutivos do direito dele e o réu os extintivos ou modificativos, conforme a lição do processo civil. E há um equivocado transplante do processo civil para o processo penal e com uma distribuição de ônus da prova. O que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo nesse aspecto? A gente acaba entendendo que a acusação teria de provar a autoria e a materialidade, e para a defesa sobraria provar legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e outras circunstâncias. Então, isso é preciso que a gente diga. Está errado. A acusação, a carga probatória, está com a acusação. A carga probatória é do acusador, é o promotor de justiça quem tem de comprovar autoria, materialidade, a falta, a ausência das causas excludentes de ilicitude e também de antijuridicidade. É o MP que tem que provar isso. Muito bem. A defesa não tem ônus probatório. Porém, a defesa são dadas oportunidades para provar a sua tese. Então, estrategicamente, Marcelo, não é correto que o defensor permaneça inerte. Ele tem que buscar produzir elementos que vão autorizar ao convencimento primeiro do juiz, que vai ou não pronunciar, e depois do jurado. Então, e aqui
esse ponto de estratégia defensiva é o que a gente chama de vestir o processo. Vamos nos lembrar, e você sabe disso, até aproveitar só e mandar um abraço para Carol, que está nos acompanhando, é uma colega defensora pública extremamente querida, gentilmente está nos acompanhando. Tem o portal delas, que é o Bruxas do Plenário. Que é que legal! Tem várias defensoras, excelentes profissionais. Mandar um abraço para você, Carol. Marcelo, e o que acaba acontecendo? A defesa, então, estrategicamente, o que você precisa fazer? Você precisa, primeiro, delimitar a sua estratégia com o réu, né? Ter uma entrevista pessoal com o acusado, porque você precisa saber qual é a tese que você vai escolher. A gente não dá para fazer estratégia defensiva sem ter conversado com o acusado. E depois nós precisamos vestir o processo. É importante que a defesa, quando puder, traga todos os elementos de prova que ela entende importância para comprovar a tese definida. A defesa não tem ônus de prova? Não tem. Mas ela tem oportunidades. A perda dessas oportunidades probatórias, como diz o professor Auri Lopes Júnior, faz com que aumente o risco de uma condenação. Então, é preciso a gente destrinchar bem essa questão. E é muito importante, fundamental, que o defensor procure instruir o processo com provas e desde a investigação, né? Porque o que acaba acontecendo, né, Marcelo? A gente recebe um processo normalmente, os advogados também têm essa dificuldade, em que a investigação é feita para delimitar a tese acusatória e nada ou muito pouco é feito para comprovar a tese defensiva. Então a defesa não pode cair nessa inércia, ela tem de ir atrás de comprovar a tese, o norte que ela traçou para ser a tese vencedora daquele processo. Né? Inclusive, reforçando isso, doutor Fábio, hoje o próprio Estatuto da OAB, né, que é uma lei federal, permite que o advogado ou defensor público faça requerimentos para o delegado de polícia, justamente no intuito de produzir provas também a favor da defesa, não é? Porque o delegado de polícia ele está lá para identificar se houve ou não é? Fornecer subsídios para o titular da ação penal com relação à autoria, materialidade, culpabilidade, mas tanto para oferecimento de denúncia quanto para o pedido de arquivamento. Então, um trabalho bem feito na fase de investigação pode ajudar e muito o titular da ação penal informar a sua opinião para o pedido de arquivamento. E aí a atuação da defesa é muito importante nessa fase de investigação criminal. Exatamente, Marcelo. E quanto antes for a atuação defensiva, melhor. A gente até recomenda para todos os colegas que forem chamados, advogados que falam em flagrante, a gente às vezes fala em audiência de custódia. Quando você vai fazer um flagrante de homicídio, ou quando você vai numa audiência de custódia, é importante ter em mente que provas periciais podem ser mantidas e obtidas naquele momento. Quanto mais vai passando o tempo, mais se vai perdendo. Esse final de semana eu atuei num flagrante de uma moça, uma audiência de custódia de uma moça, que foi acusada de matar o marido. E ela dizia que foi agredida pelo marido, que o marido teria inclusive quebrado os dedos da mão dela. E havia no processo apenas a ficha médica. E eu achei que aquele documento era insuficiente. Então nós já pedimos ali o exame de corpo de delito. Por quê, Marcelo? Porque a gente vai chegar em plenário, se isso for para júri, e a acusação vai dizer, não, isso é conversa, não foi agredida, cadê o laudo? Com um laudo demonstrando isso, você já tem um elemento para ser usado lá na defesa em plenário, né? A gente precisa sempre ter em mente, quando vai traçar a estratégia defensiva para o tribunal do júri, pensar como que isso vai se desenvolver em um plenário, né? Os colegas precisam sempre ter em mente isso. Olha, eu estou aqui nesse momento da audiência de custódia, ou estou aqui no flagrante, ou estou aqui na audiência de instrução. Como que isso aqui vai influir lá na frente no plenário? Como que isso vai aparecer, né? Esse pensamento estratégico é muito importante, como se fosse aí um jogo de xadrez, não é? Pensando lá na frente. Tinha um antigo professor que dizia o seguinte: o advogado precisa saber produzir provas. Se ele souber ler e escrever, ajuda, mas ele precisa saber produzir provas
no processo, porque é justamente isso que vai levar à convicção do juiz ou dos jurados para um ou para outro lado, não é? Exatamente. Você sabe que também dá uma boa noite aí para a Maiara, colega defensora pública, a professora Maiara, o Paulo Sérgio de Oliveira, advogado, nosso amigo, também dá uma boa noite para eles aí. E você tem toda a razão, Marcelo. O meu irmão estava acompanhando a nossa live aqui no começo. Eu levei ele uma vez para ver um júri. Ele é economista, não é advogado, é economista. Ele foi assistir um júri. Aí, nesse júri, foram ouvidos todas as testemunhas. As duas testemunhas sobreviveram, o réu tinha falecido, a vítima tinha falecido, e o acusado depois. Aí eu comentei com ele, eu trabalhei, era uma tese de privilégio. Eram moradores de rua, a vítima teria ofendido, brigado com o acusado teria se descontrolado, a matou com um golpe de faca. E haviam ali testemunhas que eram amigas da vítima e não do acusado, que procuraram distorcer ali um pouco a dinâmica dos fatos. Eu fiz algumas perguntas, em especial sobre a questão da amizade entre a vítima e as testemunhas. Aí eu perguntava para a vítima, olha, para a testemunha, você era amigo da vítima? Não, não era. Falei, olha, porque na polícia o senhor disse que era um grande amigo dele. O senhor era um amigão dele. Não, não sei o quê. Terminada a plenária, os jurados reconheceram a privilegiadora. Perguntei para o meu irmão, e aí, o que você achou? Ele falou, olha, eu prestei muita atenção nas testemunhas no réu. Falei, é? Ele falou, olha, eu sei que você é meu irmão, mas eu sei que você é defensor, você faz isso sempre. Você vai ali explicar certinho. Eu sei que o promotor também faz isso sempre. Vai sair bem. Agora, a testemunha, eu queria ver o que aconteceu. Então, eu fiquei focado no que ela falava, para formar. Evidentemente que as perguntas que você fez ajudaram, ele me disse. Ajudaram porque você comprovou ali que eles eram amigos. Então, que aquela pessoa não era digna de confiança, né? Essa questão de trazer essas testemunhas, e não só testemunhas, né, Marcelo? Hoje nós estamos indo para filmagens, nós vamos ter que começar a trabalhar com filmagem, sempre buscar filmagem, trazer filmagem, documentos, mensagens trocadas, mas trazer e instruir o processo. A gente precisa, na defesa, vestir o processo, né? Trazer ali testemunhas, elementos, né? E uma coisa que eu sempre falo, vou repetir aqui sobre testemunhas, que às vezes alguns colegas têm algum pudor. Não, eu vou arrolar uma testemunha, eu não vou falar com a testemunha. Não há problema nenhum de se falar com a testemunha. Não tem problema nenhum. O problema está em falar com a testemunha que ela tem que dizer. Isso sim, claro. Até é importante conversar, sim, com a testemunha para entender a dinâmica do fato, como aconteceu o fato, e você saber a forma de conduzir as perguntas que serão feitas, porque senão ela acaba se embaralhando, contando tudo fora de ordem, fora de uma sequência lógica que fica difícil para os jurados entenderem. É importante nós lembrarmos que os jurados eles não tiveram acesso prévio aos autos, eles não acompanharam como normalmente a defesa acompanha ao longo de todo o desenrolar do processo, né, do procedimento. Então, o advogado, o defensor público precisam, e o promotor também, né, para explicar a sua tese, precisam seguir uma sequência lógica no desdobramento das perguntas. Por isso eu entendo também que não há qualquer problema em conversar previamente com a testemunha, o que é diferente de orientar a testemunha a falar isso ou falar aquilo. Aí, claro que incide, inclusive, em crime, não é? Exatamente, não. E às vezes, até, Marcelo, o familiar te fala e você ouve a testemunha e para você ela não é convincente, você não acredita que a pessoa está sendo sincera para você. Então você até vai falar, olha, essa pessoa eu não vou arrolar porque ela pode prejudicar ao invés de ajudar no esclarecimento ali dos fatos. Então essa primeira... E não há problema nenhum. E uma outra coisa também, Marcelo, quando a gente fala de estratégia, para todo mundo que nós está nos assistindo, pelo amor de Deus, nunca vão em audiência sem ter um roteiro do que vocês vão perguntar. E no júri também. Porque tem, às vezes, pessoas que falam, não, eu vou lá e pergunto no improviso, no momento. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Você... Pode ser que surja ali alguma pergunta. Mas é importante que você delimite. Olha, essa testemunha que vai ser ouvida agora, o que eu entendo que é a informação relevante que ela vai trazer? Ela traz uma informação relevante para a defesa ou para a acusação? Se é para a defesa, eu preciso que ela repita essa informação à frente dos jurados. Porque a gente precisa ter em mente o seguinte, os jurados levam muito em consideração a prova feita na frente deles.
E é natural que seja assim, né? Uma coisa é o jurado ler no papel o que a pessoa falou, outra coisa é a pessoa falar na frente dele ou dela. Então, eu preciso ter em mente, aquela testemunha vai falar algo favorável à defesa ou à acusação? Se é algo favorável à acusação, eu considerei aquilo quando eu fui formular a tese defensiva? Ou, se eu entendo que aquilo é favorável à acusação, mas não corresponde à verdade, por que eu entendo que não corresponde à verdade? O que eu vou perguntar para abalar essa credibilidade? Esse trabalho tem que ser feito, né, Marcelo? Tem que ser, evidentemente, precisa ser feito, né? É aquela história, né, de você conseguir identificar que as provas, os elementos que você tem demonstram a certeza da inocência. Então você vai explorar isso tudo para mostrar para os jurados que o seu cliente efetivamente é inocente. Mas às vezes não dá para seguir por este caminho. E aí o que nós temos então de opção? Trazer a dúvida da culpa. Se eu não tenho a certeza da inocência, eu vou buscar uma dúvida da culpa. Isso, claro, quando não for caso de tentar um privilégio, de tentar de buscar uma tentativa, enfim, alguma outra atenuante. Mas eu gosto de trabalhar bem nos casos com estas duas situações distintas. Neste caso aqui, eu tenho certeza da inocência ou eu tenho a dúvida da culpa? Para, em qualquer uma das duas hipóteses, tentar buscar, claro, a absolvição, não é? Isso, Marcelo, e é exatamente isso, né, que a gente tem de buscar. Eu acho que o defensor, ele precisa... A primeira providência acho que tem que ser tomada, antes de qualquer estratégia, é que a gente faça, né, Marcelo, uma leitura crítica do inquérito, do processo. E uma leitura crítica mesmo. Não dá para ler o processo com uma dose enorme de otimismo, como se fosse dar tudo certo. Eu acho que o defensor precisa ler o processo como se ele fosse sentenciar o processo. Olha, se eu fosse julgar isso aqui, de que forma que eu julgaria? Com isso, ele vai delimitar as teses que ele vai poder sustentar, que vão ser teses eventualmente absolutórias, negativa de autoria, legítima defesa, estado de necessidade, inexigibilidade de conduta adversa. Ele vai trazer, pode trazer essas teses, ou ele vai trazer, às vezes, teses intermediárias. Às vezes ele vai diagnosticar e perceber assim, não é possível absolver, mas é possível um privilégio. E um privilégio importante. Um privilégio, às vezes, põe a pessoa na rua. O privilégio Sim. tira as qualificadoras subjetivas. Afasta a hediondez do crime. Ele tem consequências. Então, às vezes, é dizer, olha, o réu agiu assim mesmo, mas ele perdeu a cabeça, porque a vítima se comportou dessa forma. Ele tinha algum motivo que minimamente explicasse isso. Então, acho que essa delimitação que a gente tem que fazer da tese, e às vezes é aí nas fragilidades da prova acusatória mesmo. Aí falou, olha, as testemunhas, a acusação está se fiando numa testemunha que a gente não pode acreditar e apontar inconsistência. Olha, aqui, essa testemunha, ela tem uma inimizade com o réu, ou essa testemunha é incoerente. E algo, Marcelo, que aparece demais no júri, demais, que eu sempre recomendo aos colegas. Inconsistência de testemunha com laudo. Sempre. Quando comecem a ler a descrição do processo de homicídio, vai no laudo. Verifica se aquela testemunha, aquela vítima, às vezes que sobrevive, está dizendo que bate com o laudo. Porque muitas vezes não está. E aí você pega várias mentiras. Eu me lembro uma vez de pegar um caso, e aqui para exemplificar, em que a vítima sobreviveu. E ela dizia que o réu havia agredido com marteladas. E eu olhava, vai ser um desastre, né? Porque se você imagina, se dá uma martelada no rosto da pessoa, assim, quebrando. Aí ela tinha um sinal de um olho roxo, parecia que levou um soco. Mas, evidentemente, e aí, qual que foi a estratégia traçada, né? Porque, às vezes, a gente acha que a gente vai apertar a pessoa, ela vai revelar, falar que estava mentindo. Eu acho que isso não é a melhor estratégia. Eu acho que é melhor insistir para que ela repita a mentira. Então, a senhora foi agredida? Foi agredida. É mesmo, mas como? Não, ele me deu uma martelada. Ele deu uma martelada na senhora? Onde foi? Ah, me deu uma martelada aqui. A mulher achando que ela estava assim, condenando. Não, ele me deu uma martelada aqui, depois me deu uma martelada. É mesmo. A senhora foi no médico depois disso? Fui. Tirou foto. Aí eu mostrei a foto. Faz essa foto aqui. Obrigado. Estava ali feito a estratégia para acabar com a credibilidade dela. Falou, olha, está falando uma agressão que o laudo não confirma. Exato. Você tem uma prova científica, no caso, não é? Um laudo do IML
dizendo exatamente o contrário do que foi falado por uma testemunha. Então, saber explorar essas falhas da acusação, isso é muito importante também para a defesa, porque muitas vezes eu imagino que a Defensoria Pública tem, inclusive, uma dificuldade maior ainda do que nós, advogados, né? O contato que você tem, às vezes, com o réu, com os familiares, acaba sendo, infelizmente, menor do que muitos advogados têm. Né? Então, o advogado consegue, muitas vezes, produzir provas um pouquinho mais elaboradas, só que é imprescindível, como o doutor Fábio bem disse, saber ler o laudo, o que o laudo está dizendo. Então, o mínimo de noção de medicina legal é necessário para a atuação no tribunal do júri, não é? Para saber o que está escrito lá, interpretar, traduzir, porque assim você consegue pegar as falhas da acusação. Marcelo, isso é fundamental, né? Isso é algo que a gente tem que dizer. Não dá para atuar no tribunal do júri sem estudar medicina legal. Então, gente, assim, tem que estudar. Tem um livro do professor Genival França, que é um clássico de medicina legal. Tem um outro livro do professor Delton Cross, Otton Ramos Maranhão. Do Otton Ramos Maranhão. Tem que ter esses livros, gente. Saber, para você conseguir ler o laudo, para que tipo de ferida essa pessoa tinha. Que ferimento é? Um ferimento inciso? É um ferimento pérfuro inciso? É um ferimento cortante? É uma escoriação? Olha, esse tiro que essa pessoa levou, esse é um ferimento de entrada, um ferimento de saída? O que é um tiro a queima-roupa? O que é um tiro à distância? O que é curta distância? Até porque, do outro lado, na acusação, você vai ter alguém muito preparado para isso. Os promotores que atuam no júri, normalmente, eles formam ali uma comunidade, né, em São Paulo, principalmente, porque você tem aí vários plenários do júri, e são os mesmos promotores ali que atuam, o mesmo grupo de promotores que estão atuando há 10, 20, 30 anos no tribunal do júri. Eu tenho um colega que atuou aí praticamente a carreira toda como promotor de justiça do júri. E só foi agora para a Procuradoria de Justiça porque tá para se aposentar já, então ele mudou o juiz, tal, ele não se dava muito bem, falou, então eu vou lá porque aí eu me aposento, não é? Mas ficou a vida inteira no tribunal do júri, ou seja, ele conhece muito um laudo médico, um laudo pericial. Por isso, não dá para o defensor ir despreparado para o júri. Ele vai, primeiro que ele está lidando com a liberdade da pessoa, né? E num dos bens mais preciosos que nós temos, que é a vida, né? E a liberdade. Então, o advogado precisa estar muito bem preparado para isso, porque ele vai enfrentar do outro lado alguém bem preparado também. Você está honrando uma procuração que foi outorgada, no caso da defensoria, um munus legal, né, imposto pela lei. Então, você tem que saber o que você está fazendo. E aí isso é importante para identificar essas falhas da acusação, né? Saber minimamente ler o laudo pericial. E, Marcelo, acho que isso que você acabou de dizer é fundamental. A gente nunca pode, né, sempre tem que ter noção que a gente vai enfrentar normalmente adversários muito bem preparados, que normalmente fazem, às vezes, só aquilo, né? Eu confesso que a minha situação é até um pouco privilegiada. Eu atuo recorrentemente no tribunal do júri, eu faço júri quase toda semana. Então você acaba aprendendo, nem que seja por inércia, né? Porque você está lá Exato. toda hora, repetição, né? Você acaba aprendendo algumas coisas muito na repetição. E normalmente os promotores também têm essa situação, né? De estar ali há muito tempo. Quando eu vim aqui para Jundiaí, o promotor era o Dr. Fauzi Hassan Shoker, que é um excelente doutor, estava aqui há muitos anos. Então, o defensor precisa saber disso, o advogado também. Você vai ali, está enfrentando. A gente nunca pode entrar de salto alto, achando, não, eu tenho uma tese, está clara aqui, vai. A gente sempre tem que se preparar muito e levar em mente, sempre partir do pressuposto que o adversário, o promotor de justiça que vai estar lá, é um profissional extremamente preparado. A gente sempre tem. Isso não é só no júri, né? No criminal, a gente sempre tem que partir do pressuposto que nós vamos estar debatendo com uma pessoa extremamente preparada, num ambiente extremamente duro, em que as partes vão debater ali de modo, às vezes, até ríspido, né? Um jogo duro mesmo. Então, o defensor não pode não ser bem sucedido no plenário porque não conhece o processo, porque não estudou. Pode ser a dificuldade da causa,
a dificuldade da prova, e aí isso produziu uma condenação, não há problema. Vários defensores não conseguem, vários defensores perdem júris, na medida que o defensor perde júri, né? Eu não gosto muito disso, mas não tem o melhor resultado no júri, porque ali tem dificuldades do acusado, da causa. Agora, a parte do defensor, ele tem que cumprir, né, Marcelo? Eu costumo dizer para todo mundo que eu acho que o resultado do júri, uns 30% é responsabilidade do defensor. Uns 30%, um pouquinho mais da prova, e uns outros 30% do acusado. Sem dúvida. Incrivelmente, eu acho que o acusado tem uma relevância fundamental. Então, você tem, eventualmente, plenários que o acusado ajuda o defensor, plenários que ele atrapalha. Agora, a parte que lhe compete, essa, o defensor ou o advogado criminalista, né? Mandar aqui um abraço para o Nascimento, eu vi que entrou o Nascimento, colega advogado, entrou o doutor Ícaro Batista, também colega advogado, mandar um abraço aí para eles. Isso compete, né, Marcelo? O defensor tem que esgotar, né, a parte dele, que é uma leitura do processo, que é entrevista com o acusado, que é conversa com testemunhas, que é buscar prova, que é realmente... E de fato, você falou, o que acontece na defensoria? O volume de causas é muito grande. Então, você consegue ter conversas, tanto que a gente tem prazo em dobro, né? O número de processo é muito grande. Então, você tem ali que correr atrás com recursos mais limitados e tempo mais limitado. O advogado tem um tempo maior para se dedicar a uma causa. Eu falo que a minha esposa é advogada, né? Então consegue ali ter uma dedicação. Mas isso tem que ser bem aproveitado também, né? Ninguém pode sentar, deitar eternamente em berço esplêndido, Claro. achando que a coisa vai ser tranquila. Claro. E também o defensor precisa ir para o plenário do júri com a cabeça na realidade. Então, não adianta a Constituição Federal trazer o princípio da presunção de inocência se a nossa sociedade traz, primeiro, uma justiça seletiva. Normalmente, o réu já entra no plenário do júri condenado, porque se ele chegou até lá, ele, aos olhos da sociedade e principalmente da imprensa, né, que a imprensa normalmente já julga, condena e executa a pena em algumas horas, não é? Mas o réu acaba, sim, sendo discriminado. E quem está lá sentado ao lado do réu é o defensor, né? O promotor normalmente está lá ao lado do juiz, o que é um absurdo também isso, né? Mas quem vai estar lá ao lado do réu é o defensor, o advogado, o defensor público, e é em quem ele deposita todas as esperanças. E aí você, advogado, precisa saber, então, que você está indo para uma briga que, aos olhos da sociedade, aos olhos do jurado, já é desigual, que você já começa perdendo. Então você precisa ter, sim, uma estratégia para virar esse jogo, para demonstrar estas falhas da acusação. E algo que eu vejo assim, muito importante no tribunal do júri, Fábio, como estratégia da defesa, é a escolha dos jurados. A escolha dos jurados, só para que para quem não atua aí no júri lembrar, não é quem não tem aí uma atuação grande, tanto acusação quanto defesa tem direito a 3 recusas imotivadas. Então, daqueles jurados sorteados para comparecerem no dia do plenário do júri, serão sorteados 7 que vão compor o conselho de sentença. E aí entra uma estratégia muito grande. E cito, inclusive, sempre o caso da Suzana Richthofen, que foi defendida aí pelo nosso colega Mauro Nassif, né? Porque a Suzana Richthofen, a condenação, salvo engano, foi por 4-3. Exatamente. Então, um jurado, não é, fez toda a diferença nesse caso. Então, hoje, nós temos aí uma série de estratégias para a escolha dos jurados. Queria até que o Fábio falasse um pouquinho sobre isso. Marcelo, você tocou num ponto fundamental. Veja, no júri a gente tem uma faculdade que é fundamental e que precisa ser bem usada. A gente pode recusar 3 julgadores. Isso é muita coisa. Isso é algo que eu vejo que é mal explorado pelos defensores e pelos advogados no geral. Muitas vezes o que acontece? Você vai no julgamento do tribunal do júri e tem lá a lista. E muitas vezes o que você fazia? Pegava a lista, olhava lá, olhava a profissão, acho que esse aqui é ruim, esse aqui é ruim, levantava o sujeito, não, recuso. Mas por que não? Recuso.
uma coisa totalmente técnica, científica. Aquele famoso não fui com a cara, né? Não fui Não com a fui com a sua cara, cara, não fui, vou você tem recusar. cara de ruim. E nós precisamos sistematizar isso. Então, eu acho que tem algumas técnicas aqui que são importantes. Primeiro, eu aconselho qualquer júri que a gente vá fazer, eu faço isso nos que eu vou atuar, pede-se a lista dos jurados antes. Antes, não no dia. Vai lá antes. Eles são sorteados um mês antes da sessão plenária. Aí em Campinas, aqui em Jundiaí também. Então, se você tem, por exemplo, um júri marcado para o mês de setembro, eu vou voltar a ter júris em setembro. Então, eu já vou lá e falo, por favor, me deem a lista de jurados. Perfeito, me dão a lista de jurados. Aí, eu vou lá e verifico o perfil de todos. Postagem, que vem em perfil social. E aí é que está talvez o ponto mais importante, né, Marcelo? Não existe um perfil de jurado perfeito para todos os julgamentos. A gente precisa entender que determinados jurados podem ser bons para um tipo de julgamento e não tão bons para determinado tipo de julgamento. Vou dar um exemplo aqui, que todo mundo vai compreender. Você imagina que a gente está num julgamento que é uma pessoa que trabalhava como segurança num local e foi morta. Se eu, normalmente, selecionar jurados que também trabalham com segurança de locais, que trabalham ali como vigia, esses jurados vão tender a condenar, eles vão se solidarizar com a vítima. Então, para esse meu caso, eles são ruins. Mas pode ser que depois eu tenha um caso que um segurança de algum local, de algum estabelecimento, ele é o autor porque alguém foi entrar naquele estabelecimento. Aí, para esse outro julgamento... Muda a situação. E aí esse cara é um ótimo jurado. Eu tenho que topar. Exatamente. Eu tenho que topar isso, né? Eu tenho que normalmente virar a chave. Muitos falam, eu vi até alguém que perguntou aí sobre a questão da mulher no feminicídio, se necessariamente... Olha, eu já trabalhei muito em casos de feminicídio, que você tinha, porque a mulher vai necessariamente condenar, o homem vai absolver. Não é tão assim. Muitas vezes, você precisa ter em mente também fatores de idade, porque às vezes o jurada mais velho vai pensar muito diferente de uma jurada mais moça. E, eventualmente, uma jurada mais velha vai tomar em conta outros fatores que uma mais jovem não tomaria. Então, eu já fiz júri em feminicídio, que a maioria de mulheres, e foi reconhecido o privilégio no feminicídio, né? Porque havia ali um contexto, claro, de adultério, de uma vítima que também... e de uma vítima que efetivamente estava traindo o réu. O caso foi num contexto de adultério, né? Então, isso muda muito, né, do caso. Porque a gente discute, às vezes, o feminicídio, né, Marcelo? Mas você tem várias situações. Você tem aquele sujeito que é o ciumento inveterado, que vê traição até na sombra, o bentinho, e você tem o outro que efetivamente enfrenta uma situação de adultério, que são situações muito diferentes. Então, isso tudo precisa ser ponderado, né? O que eu diria na escolha de jurados? Tentar sempre afastar os jurados que não vão ouvir a defesa e vão automaticamente se posicionar com a vítima ou com o familiar da vítima e não vão nem ouvir a defesa. Esses têm que ser afastados. E às vezes você sabe, você conhece de algum... Se houve alguma manifestação, você vê algum julgamento anterior, que é um jurado que não está aberto, né? Hoje a gente está num tempo muito difícil. As pessoas não estão abertas. Tem gente que não está aberta, diabo. Esse aí você não pode deixar participar do julgamento. Se você deixar, você vai estar prejudicando a pessoa que você está defendendo. Eu sempre digo, use as 3 recusas que você tem direito. Use as 3. Isso é muito importante, lembrando que você tem uma lista prévia com o nome dos 25 jurados que são intimados para comparecer na sessão plenária. Então, vai aí da defesa fazer essa pesquisa de campo, e pesquisa de campo que hoje é muito facilitada pelas redes sociais, né? Então, você pega o nome dos 25 ali, hoje dia do estagiário, né? Peça lá para os estagiários vasculhar o que tem nas redes sociais, ou dá um Google mesmo no nome da pessoa, para ver a posição política, a posição filosófica, a religião dessa pessoa, como é a postura dela, enfim, na sociedade de uma forma geral. Temos também, previamente estabelecido já nessa lista,
a profissão dessas pessoas. Então, muitas vezes, isso também acaba sendo importante. Eu costumo brincar nas aulas, aí a gente dá cursos de Tribunal do Júri, e nas aulas, né, do Tribunal do Júri, eu digo que para a defesa, por exemplo, tem algumas profissões que não são interessantes. Engenheiro elétrico. Eu tenho 2 irmãos que são engenheiros elétricos. Às vezes dá vontade de pegar a cabeça deles, bater na parede para abrir um pouquinho os horizontes. Por quê? Porque para eles 2 mais 2 são 4 e acabou. E aí vai já matou alguém, pena de 6 a 20 anos, artigo 121. Se encaixa, pronto, acabou. Não é? O que de profissão é bom, né, para a defesa? Sociólogo, filósofo, porque aí tem a mente mais aberta. Só que, claro, isso não é, obviamente, uma regra, não é? Vai ter ainda que ser feita uma análise em cada caso. Assim como a gente faz essa análise quando vai fazer uma sustentação oral. Você verifica quem são os julgadores. E no tribunal do júri, também é importantíssimo você fazer essa análise para saber quem são os julgadores, quem estará lá, e com uma vantagem muito grande, porque você tem direito a essas 3 recusas. Né? Então, isso é importante. Perguntaram aí de estudante de direito. Eu não sei o Fábio, mas eu, particularmente, recuso quando tem estudante de direito. Por quê? Porque eu sou professor de direito penal há 20 anos. Normalmente, a gente tem direito penal no primeiro ano, né? Começa já no primeiro ano para segurar o aluno, porque senão vem lá direito civil, tá? E não dá, o cara desiste da faculdade. Então, vamos lá, direito penal, porque penal é mais legal, não é? E a gente, então, tem esse contato direto com o aluno, e eu vejo que a maioria dos alunos vem com sangue nos olhos. É faca na caveira, não é? Então, normalmente, não é muito bom para defesa e estudante de direito. Uma última questão que eu queria colocar só aí nessa questão dos jurados também, Fábio, é que uma outra estratégia que eu adoto também, quando eu chego no tribunal do júri, eu já vou direto para a sala do juiz. Mas entro que nem um boi bravo, não fico lá bobeando no plenário. Por quê? Justamente porque muitos jurados sabem que você tem essas 3 recusas imotivadas. E muitos não gostam, obviamente, de ser jurado. Fala, pô, eu tenho minhas coisas para fazer, não é? Eu sou autônomo, não adianta falar, não pode descontar do meu salário. Mas eu sou autônomo, eu vou apresentar essa declaração para quem? Então, eu não quero ser jurado. Sim. E aí, a gente aprende na marra isso, né? Se ficava bobeando lá, conversando, aí vinha o jurado e falou, ô, doutor, se me chamarem, você não pode me recusar, porque eu tenho tal coisa, tal coisa. Pronto, você queimou uma recusa. Porque se você não recusar esse jurado, ele vai ficar com raiva de você, com ódio de você, e não quer nem saber o que você vai falar. Ele vai tampar os ouvidos e vai condenar o seu cliente, não é? Essa questão, acho que tem algumas questões. A questão dos estudantes, é até uma questão, a dos estudantes, é uma questão até interessante. Eu até tive alguma experiência, eu tenho uma experiência relativamente boa, né? Tem até alguns estudantes acompanhando, eu tenho alguma experiência relativamente boa. Reflete a uma polarização na nossa sociedade muito forte. Então, tem alguns estudantes que você, eventualmente, conhece, percebe um compromisso mais com o Estado democrático que dá, eventualmente, para aceitar, que realmente buscam julgar com isenção. Eu não posso reclamar. Tem alguns estudantes aqui nos acompanhando, mas é verdade. Essa questão da recusa dos jurados, realmente, você tem toda a razão. Você fica ali e os jurados pedem, né? E não tem como não recusar. Se o ouvinte pedir, você tem que topar. O que eu faço, às vezes, eu também fico, quando estou por ali, ouço. Se é uma recusa motivada, eu jogo como motivada para o juiz, né? Se é uma recusa motivada, eu coloco e falo, olha, é uma recusa motivada, a pessoa tem um problema de saúde, tem um compromisso profissional sério. Normalmente, o juiz aqui acaba aceitando. Então, eu acabo... É uma outra dica. Às vezes, se o já te dá um motivo, olha, não estou me sentindo bem, eu normalmente transfiro para o magistrado como motivada, para não perder essa recusa. E para não. Então, eu falo, olha, o Jato falou que não está se sentindo bem. Olha, o Jato falou que tem uma entrevista de emprego hoje. Então, aí eu peço, falo, olha, gostaria que fosse contratado como motivado. Porque aí também você fala isso e o promotor fica mal para ele falar que não é motivada. Então, ele acaba concordando. Porque você fala, olha, a pessoa falou que tem uma entrevista profissional. O promotor fala, não vou concordar. Ele acaba concordando. Porque senão também
Inverte a situação, né? Ele fala, pô, o promotor não me liberou, também vou absolver o réu. Tapa os ouvidos porque o promotor tem para falar e absolve o réu, não quer nem saber, né? Exatamente. Então, é isso, né? É isso. E tem até uma estudante aqui comentando aqui de Jundiaí, Michelene, comentando quando foi ver o primeiro júri, chorei, mas agora já tem outra mentalidade. E isso é bom, porque a gente vê, né, Marcelo, muitos estudantes que vão, ao longo do tempo, mudando a sua opinião, compreendendo, sim, amadurecendo, entendendo. claro. Isso é E a muito faculdade importante. de Direito, Fábio, é muito importante justamente para isso, não é? Porque acaba abrindo os olhos dos alunos. Eles chegam com uma mentalidade, eu vejo bem isso, porque direito penal normalmente a gente acompanha a turma, então são aí normalmente 3 anos que a gente acompanha, e às vezes tem processo penal, depois prática penal, a gente vê a evolução do aluno no que diz respeito justamente à observância da Constituição, dos direitos humanos, da legislação. Então, não é como se pintava lá no início do curso, né, que ele vinha com aquela mentalidade de cidade alerta, não é? Então, isso é muito gratificante você ver essa escolha. Fábio, a gente está chegando ao final da nossa live, infelizmente aí o tempo passou voando, é muito gostoso conversar com você, mas eu queria ainda tocar num último ponto Claro. para rapidamente você comentar a distinção de quando você está tratando com réu preso e com réu solto. Por quê? Houve a decisão de pronúncia, existe a possibilidade do recurso em sentido estrito, não é? Para tentar combater essa decisão de pronúncia. Será que é uma boa estratégia recorrer em sentido estrito ou deixar o réu ir a júri? Marcelo, pois é, essa é uma coisa que os colegas, às vezes, que atuam, que não estão tão habituados a atuar no tribunal do júri, fazem com a melhor intenção do mundo, mas acabam, infelizmente, prejudicando o acusado. Como regra, você não deve, tem algumas exceções, você não deve recorrer em sentido estrito para acusado preso. Porque a chance de êxito do recurso em sentido estrito é muito baixa. Ela é muito pequena. E o que você vai fazer? Vai fazer com que aquele acusado permaneça mais tempo preso. Eu já peguei casos em que eu verifiquei que o defensor, o advogado anterior, recorreu e o réu ficou 1 ano preso para a pronúncia ser mantida. E isso é preciso que as pessoas compreendam. É muito difícil alterar a pronúncia. Então, como regra, eu sempre penso que você não deve recorrer em sentido estrito de réu preso. Agora, tem uma situação que eu acho que às vezes é importante que você recorra. Qual situação é essa? Quando o crime, às vezes, teve uma enorme repercussão e precisa passar um pouco tempo para que aquele julgamento seja feito em um patamar mais sereno, como devem ser os julgamentos. Às vezes, o decurso do tempo faz com que as pessoas consigam avaliar aquela situação com a serenidade com a qual ela precisa ser avaliada. Então, nesses casos, às vezes, eu já tive alguns casos aqui de um dia que a repercussão foi imensa. Eu saía a notícia toda hora. E aí, você fala, bom, eu vou apressar isso aqui, eu vou levar esse sujeito para o matadouro. Ele vai ser condenado, pouco importa. Então, é melhor recorrer, passar um pouco tempo, o assunto rodar da pauta, para que aí se julgue aquela pessoa com mais justiça e com mais isenção. Agora, para o réu solto, continua a mesma dificuldade. O provimento do recurso em sentido estrito defensivo é muito baixo. Infelizmente. Não só do recurso em sentido estrito, Marcelo, da nossa apelação também, né? Nós, rotineiramente, nós da defesa, quase não conseguimos, né? Infelizmente, a soberania só vale para a Leste que para o lado da acusação, né? Para a defesa, se altera sem cerimônia. Os que a gente consegue um resultado melhor são alterados, né? Infelizmente, a gente tem uma chance muito grande de ter uma alteração no nosso julgamento. Então, pode ser que seja caso de recurso em sentido estrito para tirar algum excesso. Ou também por essa questão do decurso do tempo. Mas, normalmente, eu raramente recorro em sentido estrito. Exceto se eu acho que... E acho que também um ponto, né? E aí para todo tipo de réu, que às vezes precisa ser levado. Questões eminentemente técnicas. Às vezes, o defensor precisa recorrer porque há uma acusação de dolo eventual, há uma qualificadora de recurso que dificultou a defesa mal posto. Diga lá. Acabando o nosso tempo, Fábio. Infelizmente,
Tá acabando, apareceu o reloginho já aqui. 40 segundos para acabar, então eu gostaria realmente de agradecer muito a sua participação. O tempo passou voando, é muito gostoso debater esse assunto e fica aí o convite para voltar outras vezes. Várias perguntas, infelizmente, não foram possíveis de serem respondidas, não é? Mas numa outra oportunidade a gente retoma esse bate-papo. Brigadão mesmo, viu, Fábio? Marcelo, uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo convite. Um grande, enorme abraço para todos e todas aí que se manifestaram de coração, para colegas, amigos, defensores, advogados, alunos. Foi uma grande satisfação. Um enorme abraço, Marcelo.